vai gravar isso? Com certeza. Vou mostrar no YouTube. Eu vou ficar famoso. Gente, Isso. vocês Ei, se conseguiram ganhar fazer dinheiro, vai ter que a atividade? dividir, hein? Conseguiram fazer a atividade que eu pedi para vocês fazerem? Das ferramentas? Eu consegui, professor. Quantas ferramentas vocês conseguiram? Quem está falando Eu peguei 6, mas só falei de 5. Oi? Eu peguei ferramentas, mas só que eu falei só de 5. 5, né? Beleza. Agora, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu estou no Senai agora. Eu ia mostrar para vocês o princípio básico dos circuitos elétricos e tirar dúvidas sobre as ferramentas. Algumas ferramentas que vocês tiraram foto, listaram, tiveram alguma dúvida na descrição, em que ela era, em alguma coisa assim do tipo? Eu tirei. Teve uma aqui, peraí que eu vou ver na foto aqui, ó, que eu esqueci o nome dela. Chave Allen, chave de fenda, o que mais? Mano, só precisa ir pesquisando no Google, professor. Deixa em off, Não, mas deixa em off. A descrição tá na loja. Tipo, na loja, embaixo, aí tá falando a descrição do produto. Isso. Por exemplo, todo mundo deve ter chave de fenda em casa. A chave de fenda que vocês têm em casa, ela é 3/16, ele é 1/8, é 1/4? Descobriram a diferença? Não? É normal, professor. É normal. Estou sem celular. Para não falar um palavrão aqui, Tirei da. é um problema ficar sem celular. Mas eu ia mostrar para vocês agora as ferramentas aqui do Senai. Só que eu estou sem celular, você não tem como mostrar. Essa aqui é do Senai. Então vamos lá. Uma ferramenta importante da área de elétrica. Importantíssima. É alicate. Todos vocês já manusearam alicate? Com certeza já. O alicate ele é usado para tudo, por isso que ele é chamado de alicate universal. Só que quando vocês trabalharem na área, gente, se vocês fizerem alguma atividade elétrica, evite de utilizar o alicate universal para desencapar fio. Eu já expliquei na última aula, o alicate universal, ele quebra o fio. E quando você quebra o fio, ele dá ponto quente aquece, e quando aquece, derrete. E quando derrete, curto-circuito. Se acontece um curto-circuito, fogo na casa. Então, um simples cabo mal desencapado pode atear fogo em uma residência. Tá? Não é necessariamente fogo na residência, mas você pode estragar ali a tomada, porque a tomada ali, quando ela queima, né, ela fica dentro de uma caixinha. Então, as ferramentas, uma das ferramentas mais usuais que vocês podem utilizar é a furadeira. A furadeira, gente, tem que ter muito cuidado com ela. Eu já tive colegas de trabalho, que trabalhava aqui no Senai, que ficou de atestado uns 2, 3 meses por mau uso da furadeira. A furadeira, todo mundo um dia vai usar ou não, mas a furadeira, gente, quando vocês manusearem, tem duas formas de você usar ela. Primeira, você tem que segurar firme ela. Eu vou conseguir uma furadeira ali que eu vou mostrar para vocês. Mas quando você segura a furadeira, você tem que segurar com as duas mãos. E quando você furar, gente, quando você for furar um metal, uma parede, algum objeto, até madeira, você tem que estar usando um protetor. Quando eu vou fazer alguma atividade, eu ando com meus EPIs na mochila, eu não ando sem EPI na mochila. Inclusive está aqui meus EPIs. Por quê? Porque quando você usa a furadeira, ela vai estilhaço de ferro, ela vem poeira no seu olho. E se você sofre algum dano usando a furadeira, a primeira coisa que você vai fazer é tentar tirar do seu olho, fechar o olho, vai querer tirar. E o pior caso é o metal. Se você estiver furando um metal, uma chapa, e vir um estilhaço no seu olho, reze a Deus para isso não acontecer. Por quê? A furadeira, se vir um pedaço de metal no seu olho, você corre o risco de ficar cego, porque se você coçar ali, o metal ele vai cortar
o seu olho. Então, Deus me livre um dia isso acontecer com vocês. Não usem furadeira sem óculos, tá? Sim, é muito importante. Vocês vão ver muita gente usando furadeira sem óculos e vocês podem até achar natural, mas tem que ter muito cuidado quando for usar furadeira. Usar ferramentas rotativas é recomendado não usar luva. Por quê? Ou manga longa. Porque ferramentas rotativas, ela pode prender a sua mão e ela pode esmagar a sua mão. Então, evitar de usar luva pode ser até algo contraditório, mas furadeira não se usa luva, tá? Que mais ferramenta, tem que ficar muito atento à função martelete e função furadeira. A maioria das furadeiras são martelete, tá? Como que você vai identificar isso? Na própria furadeira tem um símbolo de uma broca e um símbolo de um martelo. Um símbolo de martelo, martelete, furadeira para furar. O martelete é quando você vai usar para furar a alvenaria. A função martelete, ela causa muito barulho. Muito barulho. A função Mas é mais furadeira, eficaz, né, professor? Em compensação, um martelete. sim, você vai usar só a função martelete. Às vezes a pessoa fica um pouco confuso, né? Martelete vai quebrar pedra ou vai furar. Existe o martelete mesmo, que a pessoa usa para quebrar pedra, quebrar a parede. E tem a furadeira com a função martelete. A função martelete, ela vai furar alvenaria, concreto ali, parede. Concreto, A função furadeira para metais. Então, se você usar a função furadeira, ela não vai criar muito barulho, só vai furar. E quando você for usar furadeira na função furadeira para metal, para furar, ou para rasgar ali, mais para furar. Tem que ter, não é velocidade, gente. Eu tinha que usar a furadeira para vocês verem aqui. Ela não é velocidade, ela é jeito. Simplesmente é jeito. Na mecânica, a gente tem um cálculo de rotação de acordo com a dureza e a espessura do material. Quanto mais duro o metal é e mais grosso, melhor dizendo, menor é a rotação do material. Existe um cálculo para isso. Então, tem muita gente que fura igual um doido, aí pega a furadeira e aí começa a sair fumaça, aí olha essa broca, essa porcaria de broca aqui não presta, aí compra outra broca. A broca, gente, quem sabe usar, ela dura anos e meses. E tem técnicas de amolar broca. É uma coisa que não aprendi ainda, é como amolar broca, mas é no esmeril. Pega lá a broca e a broca, gente, a broca, ela não serve para rasgar. Tem gente que vai pegar a furadeira, aí fica aí vai furar um metal, né? E fica tentando criar uma espécie de um furo maior. A broca, ela fura, entra e sai, só isso. Você não pode pegar aquela broca e ficar ali em volta do metal. Você vai quebrar a broca. Tá? Tem gente que vai fazer isso. Mas como é que você vai aumentar o furo? Usar uma broca maior. Aí, às vezes, a pessoa não tem uma broca maior, aí fica fazendo com a furadeira assim, né? Fica criando círculos na broca. Eu fiz isso, eu dei prejuízo pro meu irmão. Pois é. Aí quebra a broca e deixa a broca cega. Então, se um dia você for... Esse negócio aí questão do negócio de usar sem óculos, o meu tio trabalha com esse negócio aí. Sim. Aí Climatização. ele Sim. foi cortar, ou foi fazer alguma coisa com a bola e saiu aquela faísquinha, aí ele no olho dele ficou cego. Ele ficou cego? Ficou no olho. Nossa. É a primeira vez que eu ouço isso. De alguém que conhece alguém, né, que ficou cego. Mas eu nunca conheci que ninguém ficou cego, porque... Acho que foi o quê? Início de ano. Foi quando? 5 anos atrás? O início desse ano. O início desse ano, né? Infelizmente, é algo que não tem como... Eu acho que existe transplante de olho, eu não sei, mas...
ele ficou um tempo usando um band-aid, uma coisa no olho assim. Aí o pessoal da empresa pagou as coisas lá, cirurgia para ele. Ele vai usar o olho de Vidro. Aham. Gente, uma simples furadeira causou uma cegueira, né? Eu anseio que a partir do mês que vem volte às aulas, que aqui a gente tem muita furadeira aqui no Senai, mas a única maneira de ensinar vocês seria na prática, mas o que eu posso fazer agora é recomendar algumas coisas quando for usar a furadeira, né? Mas a furadeira é esses detalhes. A furadeira, ela tem um suporte de você usar a segunda mão. Você pega a furadeira, né? Você pega a furadeira e tem um suporte que você segura ela na lateral, com a mão. Esse suporte, você usa ela quando você vai furar metal e alvenaria, tudo praticamente. Madeira é muito leve, é muito fácil furar madeira, é muito rápido. Mas metal é um tipo de material que trava a furadeira. Você está furando aqui, ela trava. Aí, se for uma broca bem grossa, a furadeira ela gira com a sua mão junto. E corre o risco de você quebrar o pulso. Então, esse suporte da furadeira, ela serve para isso. E quando não tem o suporte, você usa as duas mãos. Há muitos trabalhos se trabalha em altura. Por exemplo, a pessoa vai instalar um metalon, uma tenda, ou vai furar alguma coisa no lugar alto, precisa usar a escada. E usar a escada é fundamental, porque você precisa realocar a escada em um determinado ponto, desde que você utilize as duas mãos. Então, nunca, gente, trabalha assim, ó, uma mão na parede e uma mão na furadeira acima. Tem gente que trabalha assim. Se você trabalhar assim com uma mão na parede e outra furando aqui, ó, na hora que a furadeira travar, a sua mão vai junto. Talvez você não se machuque na hora, né? Mas pode levar um susto e cair da escada. Furadeira é uma das ferramentas mais perigosas da nossa área elétrica, né? E sempre usa óculos. Óculos, gente, quando você for usar óculos, tem muita gente que gosta de usar óculos por dois fatores. Incomoda e fica suando, fica embaçando. Tem uma técnica que eu nunca vou me esquecer do óculos. Você tem que aquecer o óculos, acostumar o óculos com o seu corpo, né? Você coloca ele na ponta do nariz. Eu duvidei na época, mas funciona mesmo. Coloca o óculos aqui na ponta do nariz, aí o seu corpo vai transmitir o calor para o óculos. E aí, depois de um tempo, você pode colocar próximo que ele não fique embaçando, né? Só vai embaçar se você trabalhar, se você suar muito, ela vai transpirar e vai pingar. Mas o óculos, você tem que guardar ele bem num saco, o saco que você compra, né? Você abre com cuidado ali na parte da frente. Você abre com cuidado e guarda o saco. Eu fiquei com óculos 2 anos. Eu só perdi ele porque meu filho pegou da minha bolsa e brincou com ele. Essa foi a única maneira de eu perder meu óculos. Ele é pequeno, tem 2 anos, mas se não fosse por isso, estaria usando ele até hoje. E a lente dele estava impecável. Era um exemplo de óculos que eu fiquei usando por quase 2 anos. E o óculos, gente, tem que guardar ele com essa capa, porque se ficar arranhado, a pessoa vai se incomodar. Não vai enxergar direito e não vai usar. Então, tem muita gente que não usa porque incomoda. E realmente incomoda se não usar corretamente. O que mais? Furadeira, basicamente é isso. Outro detalhe. Quando você for usar furadeira, tem que olhar se ela é 110 ou 127. Eu estou falando 110 agora, eu já expliquei para vocês, né? É 127, tá? Não é 110, não. 110 é apelido. Então, às vezes eu vou falar 110, 127, mas sempre é 127. Então, a furadeira, você olha se ela é 127, 220. Então, uma das ferramentas muito... Mas interfere em alguma coisa, professor? Tipo, 110, A do 127? meu pai aqui. Interfere alguma coisa? muito, muito. Se você usar uma furadeira... Eu acho que não interfere não, professor, porque eu trabalho com isso com meu irmão com ar-condicionado, aí eu que furo a parede para ele, com martelete ainda. Sim. Aí Porque tipo, ele só fala, vê se é 110, aí eu vou lá com o equipamento lá, só para medir energia, daí é 110, daí eu coloco lá e faço serviço direitinho lá, professor. Eu acho que não interfere porque, nada não. porque a furadeira, ela é 110. Sim. Porque a furadeira, mas se fosse 220, ela vai funcionar muito mais rápido. Ela não vai queimar na hora, mas ela vai queimar em alguns segundos, né?
Você liga ela, parece que ela é uma hiperfuradeira. Mas quando você usa ela por alguns minutos, a escova que tem dentro dela, porque quando você liga a furadeira, não sei se vocês perceberam que ela solta uma faísca lá dentro dela. É uma escova que tem dentro dela. Não é escova de cabelo, é uma escova, é um carvão, que cria um contato entre a bobina e a furadeira, entre a tomada, né? E aquilo ali, ela queima. Você pode consertar uma furadeira quebrada em casa. Então, aquela escova, ela acaba quebrando por causa da sobrevelocidade, da sobretemperatura e também da tensão. Então, você vai queimar a furadeira. Não vai queimar a bobina, vai queimar a escova. Aí tem o trabalho de comprar uma escova, colocar, abrir. E se você tiver um Professor, serviço... eu não entendi, não. Não? Não, Vou tipo pegar... assim, a furadeira que o senhor tá falando aí, que quando ela for 120 ou 110. Tipo assim, Você tem que usar de acordo com a entendi. tensão. Se ela é 127, Ah, usar tá. 127. Se ela é 220, tem que usar 220. Você pode usar uma furadeira, por exemplo, ela é 110, 127, e usar ela em 220. Ela vai funcionar bem mais fraca. Você vai conseguir furar um metal, vai conseguir furar uma alvenaria, até quebrar uma parede com mais lentidão. Mas se for ao contrário, se você colocar uma tensão acima, você tem uma tomada 220 e ela é 110, 127, você vai queimar ela. Então, muito Ah, cuidado tá, com isso. entendi. Uma das formas de você identificar é com a chavinha de teste, né? Ela custa R$ 10, uma chavinha de teste, uma chave de Aham. fenda, tem uma luzinha embaixo. Você coloca lá, se as duas lâmpadas acenderem, tem duas fases. Duas fases é 220. Se tem uma fase 120, só, entendi. é 127. 127, gente, é um termo técnico para profissionais. 110 é um termo técnico usado para quem não conhece muito da área. Então, muitas vezes eu vou falar 127 aqui. Tem muito eletricista que não aceita a palavra 127, né? Não tem problema, né? Existe, você fala de acordo com o que você está falando. Se você só está no meio de pessoas que falam 110, fala 110. Mas se você está no meio técnico, não fale 110, porque você vai levar o título vai levar um título de um título que não é da área técnica, né? Tem que falar 127. Putz. Ah, hoje, a, os dias de hoje, gente, a educação, o futuro da educação o professor, ele não é o mais detentor do conhecimento, a gente só acompanha o aluno no aprendizado. Então, o aluno, ele aprende só, a gente só instrui em algumas coisas. Essa a educação dos dias de hoje. Isso é muito comum porque isso você já presenciou. Um exemplo, se vocês querem formatar um pendrive, vê o vídeo no YouTube, vai lá e formata o pendrive. Se vocês têm uma furadeira, vocês veem um vídeo lá no YouTube e depois aprendem a consertar uma furadeira. O que diferencia de uma pessoa que aprende na internet e uma pessoa que é técnico, né? A diferença são os detalhes. Porque a pessoa que conserta vendo vídeo no YouTube, ele vai consertar algo que está se comparando ali. Você vê e faz, vê e faz. O técnico, ele tem ele tem uns detalhes profundos do equipamento, de descrição de cada etapa dos equipamentos. O curso de vocês é aprendizagem. O que significa isso? Não é técnico ainda, é um curso profissionalizante. Vocês vão ser profissionais da área elétrica, não é técnico. O técnico, ele tem uma lei federal que ele atribui vários critérios para o técnico. O técnico, ele pode assinar projetos elétricos, ele pode ser responsável por uma instalação elétrica, mas vocês não. Então, se um dia vocês quiserem subir a carreira dessa área elétrica, podem fazer o técnico, aí pode ser responsáveis da área técnica. Um exemplo bem típico de um técnico. Vamos supor que vocês têm um tio, um amigo que constrói uma vila de apartamento lá. Tem 4, 5 apartamentos. Aquele apartamento, ele só pode ser conectado à rede elétrica, a Ceron, a Energisa, só pode conectar aquela energia elétrica à rede dela se tiver um projeto elétrico. Um projeto assinado. Se não tiver,
não faz. E uma pessoa, ela cobra no mínimo ali, uns R$ 1.500 para fazer um projeto. Você faz em um dia, 2 dias. Então, esse técnico tem que ser habilitado. Tem um Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o CREA, ou o CFT, que é o Conselho, eu não lembro agora, CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais, que também atribui aos técnicos essa área. Então, essa área de projetos é uma área superior ao curso de vocês, mas nada impede de vocês tomarem posse de alguns conhecimentos dessa área. Tá? Só que essa área técnica, ela é a área que mexe um pouco administrativo e um pouco a área técnica. Ela não é uma pessoa que trabalha diretamente ali na manutenção e instalação. Ela também tem muitos conhecimentos administrativos. Então, é muito comum o técnico ser supervisor, ser gerente, ser chefe de equipe. Essas são as funções do técnico. O técnico ele não fica instalando, consertando tomada, só se ele tiver um conhecimento básico só. Né? Então, é isso, gente. Eu vou abrir aqui a apostila de vocês para verificar o próximo assunto. Bruno, você fala um pouco dessa chave de teste aí, eu falei um pouco dela aqui. A chave de teste? É. A chave de teste, ela é chamada de chave de teste neon, algumas vezes. Ela tem uma chave de fenda. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Se quiser compartilhar aí também, pode falar. Tá? A chave de teste, para quem nunca usou, vai ter medo de usar ela pela primeira vez, porque ela tem um metal na ponta dela aqui, ó. Eu já dei uma vez. Entendeu? Quem usar ela pela primeira vez vai achar que ela vai levar um choque. É normal achar isso. Por quê? Porque aqui na ponta dela é o metal, na outra ponta dela é o metal, e ela atravessa de ponta a ponta. Como é que funciona a chave de teste? Você coloca ela na tomada e coloca o dedo na outra ponta ali, no finalzinho dela, né, aqui. Quando você coloca o dedo nela, você está transmitindo a eletricidade que está no seu corpo, há uma passagem de corrente elétrica entre a chave de teste e o seu corpo e passa pelo chão. Então, se você, por exemplo, estiver em cima de uma escada e fazer a chave de teste, a chave de teste não vai ligar. Você precisa estar... Aí a pessoa que faz o teste coloca a mão na parede. Usa a chave de teste e coloca a mão na parede para dar o contato, né? Aí acende a luzinha. Aí ela fica bem forte. Aí você tira a mão da parede, ela fica bem fraquinha. Coloca a mão na parede e fica forte. Isso porque a energia que está passando pela tomada, pelo cabo, passa entre você. Existe chave de teste que é por contato indireto. Esse é contato direto. Esse aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela aí? Esse aqui é um top da energia da Fluke. Quem tem um desse aqui, tira o chapéu. Fluke é marca de qualidade, hein? Esse aqui, deixa eu ver quanto é que é. Eita. Esse aqui deve ser uns 100 e pouco. Você vai economizar dinheiro. Isso é barato, meu orçamento. 110, 130, 140. Como é que ele funciona? Só de você encostar ele perto da tomada ou no fio, ele já apita. Ele acende uma luz, fica piscando, e também ela emite um som. Fica apitando ali. E aí você consegue identificar quem é fase e quem é neutro. O neutro não vai apitar, mas fase ela vai apitar ali, né? Ela é muito boa para quem trabalha com refrigeração também. Porque quem trabalha com refrigeração ali precisa desencapar o fio ali, encostar naquela chave de fenda. Essa aqui não, só de você encostar lá em cima, ela já acende. Às vezes, essa chave de fenda aqui, você consegue furar, né? Porque ela é bem fininha. Você fura ali o cabo e atravessa. Se eu não me engano, eu já vi uma dessa daí, dessa outra aí, caneta, no meio das coisas do olho, também mexe com a condicionado. Se eu não me engano, ele tem. Eu tô na outra aula. Oi. Alguém falou alguma coisa?
tô falando, essa outra aí que o senhor mostrou. Se não me engano, eu vi ela no meio das coisas do meu irmão. Ele mexe com ar-condicionado. Ah, sim. Aí eu vi. Ela é bem útil para quem trabalha com refrigeração, ar-condicionado, central de ar. E quem trabalha com central de ar, às vezes, precisa pegar 2 fases para ligar o ar-condicionado, né? Ou uma fase ou neutro, como que vocês viram lá. E aí, antigamente, quem trabalhava com refrigeração tinha que trabalhar com 2 pessoas. Uma pessoa só com refrigeração e uma trabalha só com elétrica. Porque a pessoa que trabalha com elétrica deixava 2 fases lá disponível para quem trabalhar com refrigeração. E a pessoa de refrigeração pegava aquelas 2 fases e fazia o serviço de instalar ar-condicionado. Agora não, a pessoa que trabalha com ar-condicionado tinha que se virar para encontrar 2 fios para poder instalar ar-condicionado. É isso que muito acontece. Então, a pessoa às vezes pega um vídeo ali no YouTube, que trabalha com refrigeração, mas não conhece muito da elétrica. Vocês vão ser essa pessoa que vão deixar esses 2 fios prontos, para quem ainda não conhece muito de elétrica. Então, nas próximas aulas, eu vou explicar para vocês como é que funciona a distribuição de um quadro de energia e as instalações elétricas residenciais. Hoje foi muito rápido, né? Eu estou no Senai, até a menina me chamou aqui para eu fazer uma outra atividade. E alguém tem mais alguma dúvida sobre ferramentas? Vou pegar aqui o livro de vocês. Deixa eu mandar lá um negócio lá na plataforma. Desculpa, não entendi. Eu vou publicar daqui a pouco. Depois que encerrar a atividade, eu vou publicar. Certinho? Ah, tá. Tá. Deixa eu abrir aqui o livro. Eu tenho uns 3 livros de prediais que são assim, fundamentais. Esse que eu estou mostrando para vocês, ele é um livro básico, mas tem um livro que ele é fundamental. Serra Tico-Tico. Professor, desculpa. Essa foi o tiro do seu primo que você mandou lá para nós, não foi? Foi o que eu mandei no grupo. Mas eu mando de novo. Essa aqui é a Serra Tico-Tico. Como que ela funciona? Você usa ela, você coloca ela na tomada e talvez muitos de vocês não tenham visto ela, mas ela tem uma lâmina bem aqui, ó, e ela fica indo para cima e para baixo. Ela é usada para cortar madeira e metal também. Eu utilizo ela mais para cortar metal, porque quando eu vou fazer um quadro de distribuição, existe alguns cortes quadrados, muito difícil. Muito difícil a área predial usar um corte quadrado. Por exemplo, eu preciso de colocar um medidor de corrente elétrica em um quadro de distribuição. Aí o medidor ele é quadradinho. Aí você usa ela para fazer esse corte quadrado. Uma outra ferramenta, deixa eu buscar aqui, instrumentos. Amperímetro. Isso aqui eu vou agendar uma aula só para mostrar o amperímetro. E aqui, eu vou mostrar agora o básico do amperímetro. Vinícius, traz aí um amperímetro por mim, por favor. Não o alicate de amperímetro. Isso. Deixa eu entender esse livro aí que eu já vou buscar. Esse componente aqui, ó, que vocês estão vendo, deixa eu só mostrar minha tela, é o alicate amperímetro, tá? Alicate amperímetro. Por que alicate? Por causa dessa função, e a função que ele tem aqui é amperímetro. E esses cabos aqui é para medir a tensão e a resistência em alguma tomada. Então, quando você for usar essa função aqui, ó, alicate, você não precisa usar os cabos. Você só usa a função alicate. Essa alça aqui, ó, serve para você colocar a mão nela. Então, quando você está trabalhando em altura, você coloca ela na mão, porque se essa ferramenta cair, você danifica ela, você quebra. Ela é muito sensível. Então, se você estiver usando ela uma trabalho à altura, escada, e ela soltar, ela segura, né? Bem aqui do lado tem a função hold, que é para travar, mas ela só vai travar
em medição de resistência e talvez corrente. Não me lembro agora. Mas é só para resistência, se não me engano. E aqui ela tem as escalas. Essas escalas aqui tem escala de ACA, tem escala de ômega para medir resistência. Se você observar, ela tem aqui uma linha vermelha que percorre em vários traços, vários trajetos. Por exemplo, essa escala aqui, ó, DCV, DC de corrente direta e V de voltagem. Ou seja, esse DCV é corrente contínua, que você vai medir na pilha, em bateria, em celular, em carregador, na carregador, o celular ponta, né, de 5 volts do celular de vocês. Esse aqui, a CA, é para medir a corrente alternada. A C de corrente alternada, ou alternative current, que é do inglês, e aqui é direct current, corrente direta, ou corrente contínua, como que a gente chama no Brasil. Esse sigla A é para medir a amperagem, ou corrente elétrica, ampere, né, de corrente elétrica. Quando você for usar essa função, tem a função 1000, tem a função 200, tem a função 20 e só. Você vai usar o alicate. Ou seja, você tem um fio, vamos supor que isso aqui seja um fio, aí você coloca ele aqui dentro. Aí você consegue medir aqui no display quantos amperes tem. Aí você trava aqui o valor, beleza. Só pode medir corrente elétrica, gente, fio por fio. Você nunca pode colocar 2, 3 fios juntos. É fio por fio, tá? A outra escala que eu vou mostrar para vocês é a escala de resistência. Bem aqui, vem falando, ó, a nossa área elétrica tem que entender o básico de inglês, senão atrapalha. Com a opção de 500 volts para medir o teste, né? Ou seja, essa função aqui é para medir resistência de alta escala. E aqui, essa função, que é a função ACV, é a função que a gente vai usar para medir a tensão na tomada. Se você for observar, tem a sigla AC, de alternative current, que é corrente alternada, e V de voltagem. Esse V de voltagem aqui é para medir a tensão que nós temos nas tomadas, porque a tensão que chega na nossa residência, ela é alternada. Só tem duas escalas, a escala 200 e a escala 750. Se você não sabe quantos volts é essa tomada, você coloca no 750, porque ela é 127 ou ela é 220. Então, 750 lê 220. E, por último, a escala de resistência. O que é resistência? É aquilo que o professor Evaldo explicou para vocês, aqui no Senai. Que são esses componentes aqui, ó. Opa, caiu. Esses componentes bem pequenininhos aqui, ó. Isso aqui é uma resistência. Então, se eu quero medir uma resistência, eu tenho que colocar na escala de resistência. Eu faço a leitura da resistência dos anéis. Isso aqui é marrom, preto e vermelho. Marrom é 1, preto é 0 e vermelho é 4. Dá 10 kΩ. 10 kΩ, eu tenho uma escala de 2.000, que é uma escala de 2.000, escala de 20.000, 200.000 e 2 milhões, ou seja, 2 mega, né? Então, qual escala eu vou usar para medir a resistência? Se o meu resistor ele é de 10K, 10 kΩ, eu vou usar a escala de 20, sempre acima. Não muito acima. Se você usar a escala muito acima, ela não consegue medir. Tem que ser a mais próxima acima. Eu coloco os dois cabos aqui. Tem o vermelho, é sempre no vermelho. Esse cabo vermelho é sempre no vermelho. Ou aqui no amarelo. Só vou usar o amarelo quando eu estiver nessa escala aqui, ó. Então, vermelho sempre no vermelho. Por que sempre no vermelho? Se eu vou medir resistência, que é o símbolo de ômega, como vocês podem ver aqui, ó, tem o V e o ferradura do cavalo, que é o ômega. E tem um com. Com quer dizer comum. O preto sempre vai ficar aqui. O que vai mudar é o vermelho, ou vai para cá ou vem para cá. Existe um multímetro que tem quatro seleção. Esse é o melhor que tem para a gente ensinar. Porque é o mais trabalhoso. O mais fácil não tem graça. Então, eu vou colocar aqui na escala 20K, vou fazer a medição, e aí, se eu tivesse com o celular agora, ia mostrar para vocês. Aqui ele deu 'Deu nada.
esse multímetro está com a bateria fraca. É importante falar isso para vocês, quando a bateria está fraca, ele não consegue medir a resistência, tá? Você precisa de um multímetro que tenha uma bateria boa. Quando a bateria está fraca, ele aparece um símbolo de uma bateria ou aparece a palavra BAT. Esse resistor aqui é um resistor de 1K, 1 kΩ. Deu 0,9, 1K. Como que a bateria está fraca, ele não vai aparecer. Eu sei que a bateria está fraca, que ele aparece a palavra BAT. Estão vendo aí a palavra BAT? Aqui do lado da letra 1. Quando ele tem a palavra BAT, ele varia muito o valor da medição. Você consegue saber se é uma tomada 120 ou 220. Mas ela vai variar muito. Tá? Então é isso, gente. Na próxima aula, eu quero que todos estejam com o multímetro. Quem não tiver, só vai acompanhar, mas quem tiver, pode pegar o multímetro aí de emprestado do parente, que eu vou mostrar. Vou continuar com a aula e eu vou tirar a dúvida de vocês, quais o manuseio do multímetro que vocês têm, beleza? Como é que é o nome aí, professor? Multímetro? Como assim? Esse que o senhor estava mostrando aqui, né? Isso, eu vou colocar aqui no grupo a palavra multímetro. E você está aqui. Tá, Escrevi lá. Pronto. Beleza? Então é isso, gente. Eu desejo a vocês uma excelente tarde, um bom almoço. Já era para vocês terem almoçado, né? Enquanto vocês, segunda-feira... Eu já almocei. Nesse mesmo horário... Não, minha barriga tá roncando. Acordei agora lá para assistir a aula. Chame o pessoal lá para participar, que é conhecimento perdido, tá, gente? Então, até a próxima aula. Verdade. Falou, professor. Até, professor. Falou.